Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Vamos seguindo adiante, esse que é o nosso segundo dia, caminhando pelas Escrituras e explicando como se deu o advento de Cristo, o nascimento do Senhor Jesus, através de promessas, através de histórias, através de apontamentos de direção de toda a Escritura para nós. Quero te convidar nesta manhã, você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, nós faremos a leitura do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vemos aqui, meus irmãos, logo no início do capítulo 6 de Gênesis, que a maldade na terra foi multiplicada. Os homens tornaram-se totalmente iníquos, maus, e já não havia no homem nenhum tipo de bondade em que pese termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Mas neste momento da história da humanidade, a única coisa que havia era a multiplicação do mal. Quando Deus volta os seus olhos para o homem e vê todo este mal, o pecado se multiplicando, o homem sendo iníquo ao extremo, Deus então, ele se arrepende, não como nós, mas Deus, diz aqui as Escrituras, que Deus olha e se pergunta por que eu criei o homem, por que eu fiz o homem, pois olha naquilo que o homem se tornou. O arrependimento de Deus, meus irmãos, não é como o nosso arrependimento no sentido de voltar atrás. Deus já sabia, por sua presciência, que ele encontraria de fato alguém cheio de graça. E quando ele olha para Noé, ele vê em Noé um homem cheio de graça. Ele vê em Noé um homem cheio de bondade, cheio de amor. Então Deus resolve usar Noé para uma recriação, para uma espécie de nova gênesis, uma nova criação. Deus então, através do dilúvio, ele destrói toda a humanidade, restando apenas Noé, sua família e ali os pares de todos os animais que Deus havia criado. Quando as águas secam e Noé sai da arca, então inicia-se ali um novo processo de criação, de multiplicação, mas ainda assim a iniquidade ela tomou conta da família de Noé, o pecado voltou a agir, porque afinal de contas, em que pese Noé ser um homem bom, em que pese Noé ter sido achado cheio de graça pelo Senhor, em Noé e na sua família ainda habitava o DNA de Adão, o DNA do pecado, o DNA da iniquidade. Portanto, Deus olha para Noé aqui no capítulo 6 de Gênesis e também se lembra da promessa que ele havia feito de um filho, de um homem nascido de uma mulher, que seria ali ferido no seu calcanhar pela serpente, o diabo, mas que no final de tudo ele sairia vitorioso porque ele esmagaria a cabeça da serpente, o diabo. Assim então Deus se lembra da sua promessa e Deus então dá continuidade a uma família, a um povo que sairá agora de Noé, toda a descendência de Noé será então a descendência que no futuro virá o nosso Senhor e Criador Jesus. Dessa descendência nascerá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, caminhamos pelas Escrituras, olhando para a providência divina, olhando para a soberania de Deus, de tal forma que Deus vai formando, formatando, ele vai exercendo sua soberania, o seu controle sobre todas as coisas, mesmo o homem sendo pecador. Deus vai exercendo o seu poder e Deus vai conduzindo toda a história da formação de um povo para que desse povo venha o seu filho, venha o Messias, venha aquele prometido
desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que trabalhou com o Senhor em todo o processo da criação, em todo o processo de formação do homem, de formação da mulher, e agora age por meio soberano, por meio controlador de toda a história. Ele age para o seu próprio nascimento no futuro. Então, em Noé foi achada a graça de Deus, em Noé foi achada a imagem e semelhança de Deus, em Noé foi achado aquele que seria o ascendente de Cristo, daquele de quem no decorrer das eras, no decorrer dos anos, nasceria dessa família, da família de Noé. Deus preservou a humanidade para, no final de todas as coisas, ele enviar o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor poderia, apenas com a tua palavra, destruir todas as coisas e não ser benevolente com um homem. Mas o Senhor olhou para Noé e achou em Noé graça. O Senhor olhou para Noé e achou em Noé aquele que faria parte da tua família, da família do nosso futuro Salvador e Redentor, como está aqui descrito na tua palavra. Senhor, abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã. Seja com ele e com ela, suprindo no Salvador, em Cristo Jesus, cada uma das suas necessidades. É o que eu te peço e assim oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.